Olá, pessoal! Vamos à segunda parte das correções de língua portuguesa. Agora nós vamos corrigir da página 34 da apostila à página 36. E o assunto agora é monossílabas tônicas e oxítonas. Atividade 1. Leia novamente este trecho da notícia. Ao utilizarem crianças para promover produtos, os responsáveis pelos vídeos estariam infringindo a lei. Na atividade da letra A, está escrito assim: copie as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, aqui nesse trechinho, eu tenho que copiar as palavras que têm apenas uma sílaba. Então, olha lá, a primeira palavrinha que tem uma sílaba só, ao. Depois, os, a e lei. Ok? Então, olha lá. Essas eram as palavrinhas que vocês deveriam ter copiado. Ao, os, a e lei. Correto? Agora, na atividade da letra B, tá pedindo pra gente classificar essas palavrinhas aqui, ó. Qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Se todas elas têm apenas uma sílaba, como que elas são classificadas? Elas são classificadas em monossílabas, porque todas as palavras que têm apenas uma sílaba, nós a classificamos como monossílabas. Dissílabas, quando tem duas sílabas, trissílabas, quando tem três sílabas, polissílabas, quando tem 4 ou mais sílabas. Como nós estamos falando aqui das palavrinhas que nós copiamos, na letra A, todas têm uma sílaba só, então elas são classificadas como monossílabas. Na página 35, nós temos mais uma explicação para monossílabas. Olha lá, monossílabas são as palavras que têm apenas uma sílaba. Não vale esquecer, hein, galera? Monossílabas são as palavras que têm apenas uma sílaba. Agora, a gente vai ver aqui, ó, monossílaba tônica, monossílaba átona. Quando que ela é tônica? Quando eu a pronuncio com intensidade. Quando ela é átona? Quando eu a pronuncio sem intensidade. Olha lá, é preciso repensar o consumo. Quando eu pronuncio tem intensidade. Quando eu pronuncio não tem intensidade. Então, ela é átona. Olha aqui, vamos ler agora. Quando pronunciadas com intensidade, são classificadas em monossílabas tônicas. A parte de baixo agora. Quando pronunciadas sem intensidade, são classificadas em átonas. Muito bem, entendido isso? Vamos responder então a questão 2. Leia esta frase. Letra A. Das monossílabas em destaque, quais são tônicas? As duas são tônicas, gente. Quando eu pronuncio a palavrinha luz, tem intensidade. Quando eu pronuncio a palavrinha tem intensidade. A diferença aqui é o que a palavrinha recebe acento e luz não recebe acento, mas é tônica, é também pronunciada com intensidade. Vamos entender por quê? Ó, as palavras luz e são monossílabas tônicas, mas somente uma delas é acentuada. Isso acontece porque a regra de acentuação das monossílabas tônicas
considera a terminação da palavra. Entenderam isso daqui, gente? Por que que só uma delas é acentuada? Porque a regra de acentuação das monossílabas tônicas considera a terminação das palavras. Então, isso quer dizer que eu tenho uma regrinha para acentuar as monossílabas tônicas. Só receberão acento as monossílabas tônicas que são terminadas em a, as, e, es, o ou os. Quando que elas recebem acento, então? Quando elas terminam em a ou as, e ou es, o ou os. Aí sim elas receberão acento. Se elas não tiverem essa terminação, elas não receberão acento. Elas podem ser monossílabas tônicas, mas não recebe acentuação. Exemplos: lá, pás, pé, mes, dó, sós. Acentue as monossílabas do quadro. Olha lá. Bem, não tem acento. Pá, acento agudo no A. Mes, acento circunflexo no E. Nós, acento agudo no O. Dor, não tem acento. Só, acento agudo no O. Chá, acento agudo no A. Três, acento circunflexo no E. Luz, não recebe acento. Sol, não recebe acento. Traz, acento agudo no A. Fé, acento agudo no E. Trem, não recebe acento. Pó, acento agudo no O. Mal, não recebe acento. Que palavras você acentuou? Copie-as. Pá, mes, nós, só, chá, trem, traz, fé e pó. Na página 36 agora, na atividade número 4, está escrito assim: considere as palavras a seguir. Qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? Pessoal, atenção! Lembra que eu expliquei para vocês, quando eu tenho dúvida de qual que é a sílaba tônica da palavra, eu faço de conta que ela está lá do outro lado da rua e chamo ela. Então, vamos chamar a primeira palavra aqui. Qual que é a primeira palavra? Canal. Então, vamos chamar canal. Qual é a sílaba que eu demorei mais? O nau. Então, qual que é a posição da sílaba tônica nessa palavra aqui? A última. E agora eu vou chamar a palavrinha até. Até! Qual que eu demorei mais? No té. Qual que é a posição, então? A última sílaba. Na letra A, pergunta qual que é essa posição, então, dessas duas palavras. E vocês deveriam ter escrito a última sílaba. Tá correto? Parabéns! Olha a letra B. Essas palavras são classificadas como? Quando a posição da palavra é a última sílaba, quando a posição da sílaba tônica é a última sílaba da palavra, a gente classifica essa palavra como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ela é classificada como oxítona. As palavras oxítonas têm a última sílaba tônica. Olha lá. As duas palavras são oxítonas, mas somente uma delas é acentuada, pois a acentuação das oxítonas também obedece uma regra. Mas, gente, também tem uma regrinha aqui, ó, para acentuar as oxítonas. Lembrando que nós havíamos visto a regrinha para acentuar as monossílabas tônicas. Agora nós temos uma regrinha
para acentuar as oxítonas. O que mesmo que é a oxítona? Quando a última sílaba da palavra é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Então, vamos à regra de acentuação das palavras oxítonas. Ó, são acentuadas as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens. Essas são as palavras acentuadas oxítonas. São essas terminações que receberão as palavras oxítonas. Exemplo, ó, você, maré, maracujá, paz, pó, avós, também, parabéns. Então, quando as palavras oxítonas tiverem essas terminações, a, as, e, es, o, os, em, ens, elas serão acentuadas. Essa é a regrinha de acentuação das oxítonas. Na atividade 5, de acordo com a regra de acentuação das oxítonas, acentue as palavras do quadro. Avó, gente, quem colocou acento circunflexo aqui também está correto, tá bom? Avó ou avô. Avó, acento agudo, porque o som é aberto. Avô, acento circunflexo, porque o som é fechado. Poderá, acento agudo no A. Urubu, não tem acento. Hotel, não tem acento. Caqui, não tem acento. Crachás, acento agudo no A. Aliás, acento agudo no A. Abacaxi, não tem acento. Café, acento agudo no E. Português, acento circunflexo no E. Amém, acento agudo no E. Giló, acento agudo no O. Aqui, não recebe acento. Olha, aqui está explicando referente ao acento agudo e o acento circunflexo. Acento agudo, igual eu expliquei aqui em avó, indica som aberto, e acento circunflexo indica o som fechado. Avô, avó, avô. Quais palavras você acentuou? Copias. Essas palavras que nós acentuamos aqui, vocês precisam copiá-las aqui nessas linhas. Então, avó, para quem fez avó, avô, para quem fez avô, poderá, crachás, aliás, café, português, amém e giló. Certo, galerinha? Então, isso é o que nós tínhamos para corrigir aqui das monossílabas tônicas e oxítonas, ok? Até o próximo vídeo, onde a professora vai trabalhar com vocês diagrama e artigo. Beijinhos e até mais!